Teve uma recente decisão agora sobre as guardas municipais e muita gente está se perguntando se as guardas municipais têm poder de polícia, não tem, pode revistar, pode exercer a atividade policial, entre aspas. E aí essa recente decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, como muitas outras, elas acabam, por vezes, sendo muito mais mal interpretadas. Porque o que acontece? Precisa sempre ver o que está sendo discutido no objeto da ação, naquele núcleo, no que foi pedido pelas partes e qual é a extensão dessa decisão, para que aí assim a gente possa entender se as guardas municipais foram recebidas, foram entendidas como órgãos policiais ou órgãos de segurança pública. Nós vamos esclarecer agora essa situação, que ela foi tratada numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação de natureza constitucional, e eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente dar uma olhada exatamente no voto do relator, que essa ação ela foi decidida por maioria, e o voto do relator ele é bem claro sobre o que essa decisão tratou, e é bem interessante, porque ele tem uma repercussão a respeito de outros órgãos de segurança pública que foram reconhecidos também, que estão ganhando espaço na segurança pública, que são os institutos de perícia, são as polícias científicas que não estão expressamente lá no 144, mas são entendidas como órgãos de segurança pública. Essa questão da segurança pública em relação à polícia científica é uma questão bem delicada de estrutura do organograma, de como cada uma das 26 unidades federativas do Estado e o DF, como elas organizaram a sua polícia científica. Teve uma época que teve um lobby para que elas entrassem no 144, tem PECs que colocam elas lá dentro do 144, mas ainda não fizeram, né? Os policiais penais entraram no 144, mas a polícia científica não. Então, é uma questão que também tem um desdobramento como objeto nessa decisão. Só que agora a gente vai falar sobre as guardas municipais para esclarecer exatamente sobre o que está acontecendo e o que aconteceu em relação a isso, né, qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. E eu vou compartilhar com vocês aqui esse voto do relator, né, que foi o Alexandre de Moraes, ministro que proferiu o seu voto e do qual essa arguição de preceito fundamental ela foi decidida por maioria, né? E essa decisão ela é bem clara. Olha lá, no objeto dela, a ação ora examinada se volta contra um conjunto de decisões judiciais que não reconhecem as guardas municipais como agentes de segurança pública, em razão de não estar expressamente inseridas no artigo 144 da Constituição Federal. Aqueles policiais, aquele pessoal que faz muito concurso, inclusive é objeto muito de prova, de questão de prova, quais são os órgãos policiais que estão presentes no artigo 144 da Constituição Federal. Inclusive essas questões podem ser cobradas em concurso público, de uma outra forma. Porque o que acontece? O 144, ele sempre foi entendido, em geral, pela comunidade jurídica, de que ele teria o seu rol taxativo, né? E aí o que é essa discussão aqui, ó, ela está tendo como objeto exatamente esse ponto. Se a Guarda Municipal ela não é integrante da segurança pública, ela é integrante de que órgão? Só que aí o que acontece? O artigo 144 ele foi ampliado no entendimento da decisão por meio do Supremo Tribunal Federal, ele foi ampliado por conta de um sistema de segurança pública que foi instituído por lei. Então, há uma situação bem peculiar aqui nessa questão da segurança pública. E nós vamos adiante aqui, que vai ficar bem claro, eu peguei os pontos mais importantes aqui diretamente da decisão. Então, é muito complicado hoje em dia, as notícias começam a extrapolar sobre o que foi decidido de fato. Decidiu A, já falam que agora pode fazer X, Y, Z,
e assim por diante. Então, olha só, olha a preocupação, né? Aqui está o ponto de preocupação da Associação Nacional das Guardas Municipais em relação à Guarda Municipal não estar no 144 e não ser considerada órgão de segurança pública. Olha só, observo, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça, em determinados contextos, como patrulhamento urbano ou a realização de busca pessoal em caso de flagrante delito, tem limitado a atuação das guardas municipais, ao fundamento de que não se tratam de órgãos de segurança pública previsto no 144. Aquela questão, o rol 144, ele é taxativo ou ele é meramente exemplificativo? Então, essa questão ela foi bem detalhada. Só que assim, é impossível extrapolar que as guardas municipais se tornaram policiais. A gente precisa fazer uma interpretação mais ampla, porque uma coisa é o poder de polícia administrativo, inclusive você tem expresso do que seria esse poder de polícia, de restrição de direitos, que está no Código Tributário Nacional, lá, que tem uma definição de restrição de direitos das pessoas, tal, mas que não é o poder de polícia aquele que concede por meio, né, do processo penal de busca pessoal, né, a famosa revista, etc., que são o que o pessoal vulgarmente chama de poder de polícia, que se confunde com esse poder de polícia administrativo. Então tá lá, ó, a função das guardas municipais no Sistema Único de Segurança Pública. E aí eu destaquei também o ponto que explica exatamente o pensamento da Corte em relação a esse artigo 144. A Suprema Corte, no julgamento do recurso extraordinário 846854 de São Paulo, reconheceu que as guardas municipais executam atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade, etc. O reconhecimento dessa posição institucional das guardas municipais possibilitou o parlamento a criar a Lei das Guardas Municipais, que é a Lei 13.675 de 2018, na qual as guardas municipais elas estão previstas no órgão de segurança pública. Quando saiu essa lei, muitos guardas municipais tal iam nas delegacias informando, agora nós somos policiais, tal, já tem agora a lei federal. Não é bem assim, não é bem assim. Ela tem peculiaridades, inclusive, há quem diga, não são policiais e também não são meramente órgãos de segurança patrimonial do município. É um meio termo. É aquilo que você pode fazer um paralelo com a OAB. A OAB não é uma autarquia, mas ela é uma autarquia especial. Autarquias em geral prestam conta, a OAB não, porque ela tem uma peculiaridade. Enfim, ela tem uma situação peculiar, a Guarda Municipal. Então, olha lá, atualmente, portanto, não há nenhuma dúvida judicial ou legislativa da presença efetiva das guardas municipais no sistema de segurança pública do país. Entende? Então, o objeto da discussão aqui foi todo em relação a ela pertencer ao órgão de segurança pública ou não. E mais, aqui, ó, que está expresso na Constituição, ó, que os municípios poderão constituir guardas municipais de proteção aos seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Então essa lei, de certa forma, eles dizem na decisão que não, mas ela deu uma ampliada nas atribuições da guarda municipal, né? E aí, olha só, aqui está o SUSP, que é o que foi criado também por lei federal, que ampliou o artigo 144. Ao tratar da composição do SUSP, no artigo 9 da referida lei, é instituído o Sistema Único de Segurança Pública, que tem como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, e é integrado pelo 144 da Constituição Federal, pelos agentes penitenciários, pelas guardas municipais, aqui está bem explícito, e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais, que atuarão nos limites de suas competências. E aqui a gente vai além. A gente vai além. Com base nessa decisão de ampliação do 144, que essas polícias científicas que não estão na polícia, hoje em dia muita gente pergunta, tá, mas a polícia científica é polícia ou não é? O pessoal, na verdade, quer saber, eles estão dentro da polícia, na instituição policial ou não estão?
Então, no Brasil está uma bagunça isso daí. Em alguns estados, as polícias científicas estão dentro da polícia, da estrutura da polícia. Outros estão dentro da polícia, mas não se subordinam ao delegado geral, direto ao secretário, eles estão também no topo da instituição. Outros estão fora, estão em autarquias, que aí eles nomeiam, colocam como nome polícia científica, mas não tem no 144, aí fica essa discussão. E em Santa Catarina eles tinham criado na época aqueles IGPs, que é o Instituto Geral de Perícias, quando eles tinham se desvinculado das polícias, aí recolheram armas funcionais, foi uma bagunça. Em cada estado da federação tem uma estrutura específica com o Instituto de Criminalística, Instituto de Identificação e Instituto Médico Legal. Uma bagunça completa, tem que analisar o estado e sua peculiaridade. E aqui no caso das guardas municipais, ele cita, inclusive, as atribuições que foram criadas pela lei. Olha só, você tem o 144, você tem o SUSP, que é o Sistema Geral de Segurança Pública, que ampliou o 144, de certa forma, e a gente tem a Lei Geral das Guardas Municipais de todos os municípios. A Lei Geral das Polícias Militares e das Polícias Civis estão em discussão no Parlamento agora nesse momento. Nós estamos em setembro de 2023, mas logo eles vão dispor sobre as regras gerais sobre as polícias militares estaduais, que ainda não foi publicada essa lei, não tem essa regulação por parte do governo brasileiro. Então tá, aí tem essa lei geral, e aí ela estabelece no seu artigo 4. É bem curioso, porque o artigo 4, que define a competência das guardas municipais, eu estou trazendo aqui para vocês o núcleo, depois vocês pegam para dar uma lida e tal, mas esse é o núcleo mais importante, senão você leva tempo até entender os pilares dessa discussão judicial aqui do Supremo Tribunal. Então a competência geral das guardas municipais, olha lá, ó, prevenir e inibir, sempre tem aqui a lesão, tal, violação de lei, alguma coisa que atentem contra bens, serviços e instalações municipais. Sempre tem isso. Só que a pretexto de ter essa disposição, você tem no início, por exemplo, o inciso, olha lá, prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais. Aí vem lá, que atentem contra bens, serviços e instalações municipais. Então, ou seja, ele é bem cirúrgico, e depois de ter ampliado a atribuição do que seria a Guarda Municipal, como quisesse, em outras linhas, transformar a Guarda Municipal em polícia. Vejo que futuramente, conforme estão ampliando aqui as atribuições, logo as guardas municipais vão ter essas atribuições. Eu não estou aqui para colocar posição pessoal, se concordo, se não concordo, eu estou aqui para fazer uma análise jurídica para que ninguém fique caindo em fake news com essas bobagens aí que ficam circulando pela internet. Então, olha lá, ó. A gente segue lá na decisão, é bem rápido aqui, a gente já vai terminar. As guardas municipais têm entre suas atribuições primordiais poder-dever de prevenir, inibir e coibir pela presença, vigilância de infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra bens, serviços e instalações municipais. Então você vê, ele repete aqui o que está disposto naquela lei, então reconhece aquela lei como constitucional de forma indireta, e aí ele diz, trata-se de atividade típica de segurança pública. Então o objeto dessa discussão da arguição de descumprimento do preceito fundamental, ela a Guarda Municipal, ela faz parte da segurança pública do país ou não? Faz. Aí ele cita também em outras decisões, que teve uma decisão também do Supremo Tribunal Federal recente, que reconhece às guardas municipais o poder de polícia, aquele do CTN, que regulamenta, creio eu que de forma expressa, somente o CTN disciplina essa questão. Eles colocam lá que o CTN ele é bem expresso em colocar que é restrição de direitos, ou seja, o poder das guardas municipais de imporem multas, porque eles atuam como se fossem os policiais de trânsito. Então essa atribuição ela foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui ele diz nesse voto, ao julgar o tema 472 da repercussão geral, esta corte fixou tese segundo a qual é constitucional a atribuição das guardas municipais do exercício do poder de polícia de trânsito,
inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas. Então, gente, então é basicamente isso. Agora a gente vai extrapolar para dizer que agora eles têm o poder de polícia ou não. Então isso é muito complicado, né? Ele cita também na decisão aqui, ó, que essa interpretação que mais ampliativa do 144 favoreceu os entes federativos a criarem as polícias científicas autônomas, que do ponto de vista da organização administrativa não estejam vinculadas à polícia civil. Ou seja, houve aquele movimento de se criar uma polícia científica, esse movimento ainda existe e ganha força. Os policiais penais, há pouco tempo, eram agentes penitenciários, entraram na Constituição do 144 e são policiais agora reconhecidos, inclusive pela nomenclatura, na Constituição, por meio de uma PEC, né, de uma proposta de emenda constitucional. E a polícia científica caminha nesse mesmo sentido. E agora, pessoal, o que ficou muito complicado é que você pega uma decisão dessas e extrapola dizendo que a Guarda Municipal agora tem atribuições, né? Inclusive tem um artigo bem interessante no Conjur, tá? Vocês podem digitar lá: a decisão do STF não autoriza guardas municipais a abordar e revistar pessoas. Ou seja, ele está explicando aqui no seu artigo, inclusive eles estão aí fazendo uma discussão mais técnica em relação a atribuições das guardas municipais. O que acontece? Muita gente tem interpretado de uma forma estranha essa questão. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal não autoriza, não tem nenhum trecho que leva a uma interpretação de que agora as guardas municipais são policiais como policiais civis e militares. Isso não existe, não tem nessa decisão. Então, que fique bem claro, é muito importante a gente se ater à questão técnica. A mídia sempre foi mídia e vai continuar sendo. É importante a gente parar um pouco para tentar entender o assunto. Hoje você tem as fontes. É melhor a gente ir na fonte primária. O que eu peguei aqui e trouxe para vocês? O relatório do ministro Alexandre de Moraes, que teve voto por maioria, e a interpretação que estão fazendo agora em relação ao órgão de segurança pública, o que está contido no 144 ou não. Então, as guardas municipais estão contidas no 144, porém, não extrapola-se o conceito de policiais na questão das guardas municipais. A Lei Geral das Guardas Municipais vale a pena dar uma lida, porque ela amplia um pouco essa questão de que muita gente fala: a guarda municipal só serve para proteger o patrimônio público municipal, ficar lá na instalação da prefeitura. Não. Está ampliada, essas atribuições cresceram e certamente vão avançar cada vez mais, ainda mais com base nessa decisão. Beleza? Forte abraço.